Senhor quer que nós sejamos mais do que vencedores verdadeiramente. Lá em 2 Coríntios 2,14 diz: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Deus não nos conduz em derrota. Deus não nos conduz em fracasso. Quando Deus está guiando a nossa vida, preste atenção nisso. Se Deus está guiando a nossa vida, Ele vai nos conduzir em triunfo. Ele vai nos conduzir em vitória. Ele vai nos conduzir no colo dEle, na posição dEle. Amém, irmãos? Então, e o texto ainda continua dizendo: e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, é através dessa vitória na nossa vida, é através do que Ele realiza, através de nós enfrentarmos por Ele o inimigo, que o mundo vai conhecer o cheiro, o bom cheiro de Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Então nós vimos aprendendo que o Senhor vai nos dando autoridade à medida que nós vamos tirando do nosso coração as coisas que são fraquezas, irmãos, que nos levam a pecar. Porque às vezes a Bíblia fala que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Porém, quando nós damos lugar a determinadas fraquezas, nós acabamos pecando. Acaba sendo uma consequência. Então nós aprendemos a vencer, a expulsar do nosso coração a covardia espiritual. Não é? Quando nós falamos sobre Adão e Eva no paraíso e como eles foram tentados ali e como Deus, não é, esperava uma outra atitude, mas eles foram covardes espiritualmente. E se a gente não vencer a covardia espiritual, nós acabamos pecando. Foi o que aconteceu. Depois nós vimos lá a carnalidade e o orgulho de Josué e Acã, né? A carnalidade de Acã e o orgulho de Josué. Então, nós vimos que às vezes a gente está fazendo tudo com boa intenção. Estávamos indo muito bem. De repente a gente deixa de fazer pelo Espírito e começa a fazer pela carne. E o que vai acontecer? Nós vamos acabar pecando. E muitas vezes nós somos tão doídos, né? Josué estava com o orgulho ferido. Então nós vamos deixar o orgulho de lado. Porque o orgulho, nós aprendemos há muito tempo que o orgulho vem antes da queda. Basta ficar orgulhoso para cair. Depois nós aprendemos com Elias, mês passado, a vencer o medo e a desilusão. E você pode pensar, poxa, mas medo e desilusão? Porque se você continuar sendo dominado pelo medo e pela desilusão, você vai acabar pecando. Porque a desilusão começa a trazer no seu coração mágoa, ressentimento, rancor. Você tem medo de enfrentar situações parecidas e você vai acabar recuando e pecando. Então nós vamos vencer tudo isso. Agora Deus quer nos ensinar a vencer o inimigo. Mas uma coisa, irmãos, é você ter fé de que Deus te dá autoridade para vencer o inimigo. Uma coisa é você ter fé de que se você obedecer, você vai vencer. Outra coisa é achar que pela força própria, que você já sabe, que você é bom no que faz, e aí você vai vencer por conta própria. E quando nós fazemos isso, nós entramos numa situação, que é o que nós vamos comentar hoje, e somos derrotados e acabamos pecando, porque somos precipitados e insensatos. Hoje nós vamos ver o inimigo que nós temos que vencer. Hoje nós vamos derrotar, pisar na cabeça de Satanás, arrancando do nosso coração esses sentimentos de precipitação e insensatez. E nós vamos aprender isso com Saul. Nós vamos aprender isso com Saul e um texto que o Senhor quer que nós guardemos no nosso coração. Então, gostaria de ler com vocês, lá em 1 Samuel, capítulo 13. Eu vou ler dos versículos 1 a 14. Presta atenção, a leitura é grande.
Diz assim. Em algumas Bíblias, eu já vou até explicando aqui, diz que Saul tinha em torno de 30 anos. Não é uma certeza absoluta. Então, algumas traduções colocam que Saul tinha 30 anos, mas o original, ele não dá exatamente a idade de Saul. Mas por volta dos 30 anos. Então, Saul tinha mais ou menos 30 anos de idade quando se tornou rei e governou o povo de Israel 2 anos. Ele escolheu 3.000 israelitas e mandou todos os outros de volta para casa. 2.000 estavam na cidade de Micmas e na região montanhosa de Betel. 1.000 homens ficaram com seu filho Jonatas na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Jonatas matou o comandante filisteu em Geba. E os filisteus ficaram sabendo disso. Aí, Saul mandou mensageiros para tocarem corneta por todo o país, chamando os hebreus para a guerra. E todo o povo ouviu esta mensagem. Saul matou o comandante dos filisteus, e agora eles estão com ódio dos israelitas. Então o povo respondeu ao chamado e foi juntar-se a Saul em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas. Eles tinham 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados quantos os grãos de areia da praia do mar. Foram até Micmas, a leste da cidade de Bet-Aven, e acamparam ali. Os israelitas perceberam que estavam sem saída e numa situação muito difícil. Alguns se esconderam em cavernas e em buracos, e outros entre rochas, em covas e em poços. Outros ainda atravessaram o rio Jordão e foram para as terras de Gade e Gileade. Saul havia ficado em Gilgal e o povo dali estava apavorado. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhes disse: tragam os animais para o sacrifício que é completamente queimado e para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício. E quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar. Mas Samuel disse: o que foi que você fez? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Aí eu pensei, os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha de oferecer o sacrifício. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu a ordem do Senhor nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora, você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe deste povo. Parecia que estava tudo bem, né? De vez em quando parece que está tudo bem, né? Vou fazer o que parece que é certo. Tudo começou assim nessa história. Mas nós vamos aprender exatamente sobre essa insensatez. Quando Samuel fala para Saul, o que você fez foi loucura. A palavra insensatez é agir sem juízo, sem senso. É loucura. E muitas vezes a gente pensa, quando nós somos insensatos na maneira que agimos, nós estamos agindo como loucos. Estamos nos portando como pessoas que não têm senso, que não têm juízo. Porque para agir contrário à vontade de Deus, precisa não ter juízo. Precisa não ter juízo, porque a consequência vem. A precipitação é agir sem pensar. A insensatez é agir sem juízo. Você pode até pensar, mas pensa errado. É um juízo errado, é sem senso.
A precipitação é agir sem pensar, pelo impulso. Mas a palavra precipitação também quer dizer queda. Ah, se precipitou da montanha abaixo. Quer dizer queda. Então a precipitação, irmãos, é agir sem pensar e é cair. São ensinamentos tão bons para nós, porque a coisa mais fácil, especialmente hoje em dia, é se precipitar. Por quê? Porque tudo é tão, rápido, as coisas têm que acontecer tão na hora, daquele jeito, o mundo corre, o tempo voa, as coisas estão loucas por aí. E aí você entra nessa onda e começa a agir por precipitação. Agir porque, não, mas é necessário que eu tome uma atitude, eu preciso resolver. E começa a fazer as coisas precipitadamente, sem pensar. E muitas vezes a precipitação nos leva a agir com insensatez. Loucamente. Porque você já age sem pensar. E quando você vê, você não sabe o que fazer, você faz o que não tinha que fazer. E aí faz loucamente diante do Senhor. Então nós vamos ver o que a precipitação e a insensatez fazem conosco. Primeiro, a precipitação e a insensatez nos fazem sair dos planos de Deus. Quando você age precipitadamente e insensatamente, você sai daquele plano que Deus planejou para você. E a palavra de Deus diz que os planos de Deus para nós são bons, são perfeitos, são agradáveis a Ele. E nós, quando obedecemos, somos abençoados. Mas quando nós agimos precipitadamente, insensatamente, nós saímos do plano de Deus. Deus tinha vontade, era o desejo de Deus abençoar o povo de Israel. Deus tinha uma aliança com o seu povo. Deus disse para o seu povo, nós estamos em aliança. Quando vocês guerrearem, eu guerreio por vocês. Quando vocês forem, eu vou com vocês. Estar em aliança é assumir os mesmos compromissos, é assumir os mesmos enfrentamentos, é assumir as mesmas batalhas. Estar em aliança é isso. Deus tinha uma aliança com o seu povo. E Ele estava disposto a abençoar seu povo. Deus estava inclusive disposto a abençoar Saul e o reinado de Saul. Deus estava disposto a fazer de Saul um rei abençoado. Porque quando o povo pediu um rei, ainda que não fosse tempo, Deus disse, tá bom, unge Saul. E a partir do dia que foi ungido, Deus abençoou Saul. Mas, quando a gente age dessa maneira, nós perdemos esse desejo de Deus na nossa vida. Era desejo dele abençoar, era desejo fazer o melhor para o seu povo. Quando Saul viu que as coisas estavam saindo do controle, quando Saul viu que os homens estavam morrendo de medo e começaram a fugir, ele resolveu fazer as coisas do jeito dele. Ele resolveu forçar a situação. Saul começou a forçar a situação. Deus tem que abençoar de qualquer jeito. Ele começou a forçar o que Deus já estava disposto a fazer, não do jeito dele. Deus tem a vontade de te abençoar sempre. Creia nisso. O desejo do coração de Deus é te fazer próspero, abençoado, feliz. O desejo do coração de Deus é fazer com que a sua vida vá bem. Eu não tenho a menor dúvida disso, que o desejo de Deus é fazer a nossa vida prosperar em todos os sentidos. Nossa vida espiritual, ministerial, nossa vida familiar, nossa vida emocional, nossa vida profissional, nossa vida financeira. A vontade de Deus é nos fazer ir bem, é nos abençoar. Mas o Senhor tem um jeito de agir, uma maneira de agir, uma maneira de colocar a sua mão. E quando nós começamos a forçar a situação, nós estamos nos precipitando e agindo insensatamente. O versículo 8 diz assim: seguindo as instruções de Samuel,
Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhes disse: tragam os animais para o sacrifício, que é completamente queimado, e para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício. Qual era a ordem de Deus para Saul? Através do profeta Samuel, Deus disse: Saul, fique em Gilgal e espere 7 dias. E eu vou ter com você, para que nós busquemos ao Senhor, a bênção do Senhor sobre o exército. Deu 7 dias, não aconteceu nada. Samuel não apareceu. O povo estava indo embora. Quem disse que Deus precisava daquele exército para vencer os filisteus? Quem sabe não era plano de Deus que os homens fossem embora para que ele vencesse somente com o seu braço forte? E isso é muito comum na nossa vida. Quando a gente vê que as coisas saíram do nosso controle, porque a gente fala que a nossa vida está na mão de Deus, mas quando a gente vê que sai do nosso controle, não é do jeito que a gente quer, não é do jeito que a gente pensa, não é na hora que a gente pensa, não é seguindo aquele raciocínio lógico, que se torna ilógico, porque a gente fica insensato. Quando a gente vê que as coisas não estão do jeito que a gente quer, nós fazemos as coisas fora da vontade de Deus. Isso é muito comum, irmãos. A gente pensa que tinha que se resolver de um jeito, não se resolve, você fala: Deus não está me ouvindo. O ano retrasado, eu fiz um propósito com Deus sobre uma causa, uma necessidade. E eu fiz um propósito, foram 40 dias de jejum. E eu fiz esse jejum, 40 dias, e pedindo para Deus agir. Mas, de fato, eu não falei: Deus, faça assim. Eu falei: Deus, faça a sua vontade. Eu quero que o Senhor coloque a sua mão nessa situação e faça a sua vontade. E jejuei durante 40 dias. Durante 40 dias, irmãos, não aconteceu nada. Nada, nada. Nada. Nenhum sinal, nenhuma mudança, nada na situação, nada. Nenhum socorro, nada. 40 dias. Chegou no último dia do jejum, 40º dia. Senhor, eis aqui o meu jejum. Está nas tuas mãos. O Senhor é dono de todas as coisas. Eu entrego ao Senhor essa situação. E entreguei. De coração. No 40º dia, não aconteceu nada. E muitas vezes, irmãos, quando isso acontece, a vontade da gente é pôr a mão, é fazer alguma coisa. Bom, eu já orei. A gente ainda quer fazer um joguinho com Deus. A gente quer enganar Deus. Deus, o senhor viu, né? Eu orei, jejuei, coloquei nas tuas mãos. Então agora acho que está na hora de agir. Graças a Deus eu não fiz isso. Eu realmente confiei. Eu estou contando isso como um testemunho para você saber que Deus age. Eu podia ter ficado decepcionada, né, no 40º dia, dizer: poxa, 40 dias dava tempo, né, Deus? 40 dias dá tempo de só mexer. 7 dias esperando em Gilgal, dava tempo de só fazer alguma coisa. 41º dia, aconteceu uma revolução. E toda a situação mudou. Sem a gente encostar a mão, mas pelo poder, pelo braço forte do Senhor. Se eu tivesse desistido no 40º dia, irmãos, eu não ia ver a bênção no dia seguinte. Foi no dia seguinte. Podia não ter sido. Podia ser depois de uma semana, de um mês, de um ano, eu não sei. Mas a atitude de você esperar no Senhor garante que Deus vai fazer do jeito dele. Amém, irmãos?
e o jeito de Deus agir é perfeito. Só mesmo quando a gente é insensato. Olha, ouve essa palavra essa noite, irmão. Minha irmã, ouve aqui. É insensatez, é loucura nós fazermos o que Deus não planejou que a gente fizesse. É loucura. Não faça isso. Se Deus não planejou, se não é a vontade de Deus, não faça, é loucura. Deus diz que somos insensatos quando agimos dessa forma. Saul agiu fora do contexto de Deus. Por isso Deus falou, foi em loucura, foi em insensatez. É interessante, irmãos, que hoje o número de divórcios dentro da igreja é igual ao número de divórcios fora da igreja. Por que eu estou falando isso? Sabe por que isso chegou nesse ponto? Sabe por que a igreja está passando pelo que está passando? Porque estamos sendo insensatos e não deixamos Deus agir. Então nós agimos segundo os padrões e os planos deste mundo. Mas Deus tem um jeito de agir. Se a igreja de Cristo aprendesse a deixar Deus agir dentro dos seus planos, os divórcios dentro da igreja não estariam no mesmo patamar dos divórcios fora da igreja. Mas isso está assim por quê? Porque nós não nos sujeitamos aos planos de Deus. Nós não deixamos Deus resolver do jeito dele. Nós não deixamos Deus agir como Ele quer agir. Então o que a gente faz? A gente resolve do nosso jeito. Eu não aguento mais. Não dá mais. Essa situação, eu tenho que agir. Vai lá e faz. E dança. Né, irmãos? Porque nós vamos sofrer todas as consequências posteriores às nossas decisões. Dentro da igreja hoje, irmãos, tem um número de pessoas muito grande, isoladas. Estão na igreja, mas estão isoladas, estão enclausuradas. Por quê? Porque não querem aceitar a correção. A correção é a melhor coisa que vem para nós. A melhor coisa é ser corrigido. Não continuar no erro, ser corrigido e se corrigir, mudar de atitude. Ontem eu falei isso no chá, que eu estava na aula e o professor falou para mim, não, eu falei para ele, me corrige, pode falar que eu quero ser corrigida. Ele falou, que bom, então tá, né? Mas eles dão risada, porque eles não querem ser assim enérgicos e tal. E eu falei, pode me corrigir, eu gosto de ser corrigida. Aí eu falei para ele, sabe, vou te contar uma coisa, a palavra de Deus diz que o sábio ouve a correção. E aí ele falou para mim, é verdade, né? O sábio ouve a correção e ele tem que ser humilde para acatar a correção. Não adianta só ouvir. Nós temos que acatar a correção. O problema é que dentro da igreja, irmãos, nós não gostamos de ser corrigidos. Nós não gostamos quando a palavra de Deus vem nos ensinar, como ela tem vindo durante esses meses, ensinando como você vai ser vencedor. Você está entendendo? Mas se você não gosta de ouvir o ensino de Deus, a palavra que redargue, que corrige, nós não temos tido sabedoria, estamos sendo insensatos. E normalmente quando a gente se isola, a gente começa a agir independentemente do corpo. Começa a agir por si só, começa a agir sozinho, a gente quer resolver do nosso jeito. Samuel disse para Saul, o que você fez foi loucura. Dessa forma, irmãos, se nós agirmos assim, nós não vamos ter força para enfrentar o inimigo. Porque na hora que vier a oposição, na hora que vier a tentação, na hora que vier o dia mau, o dia difícil, você não tem autoridade para dizer, não, eu estou no centro da vontade de Deus. E se Deus me trouxe aqui, nada vai me tocar. E não toca, irmãos. Não toca.
Pode se levantar, 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido quando você está dentro do plano de Deus. Então, agir precipitadamente, insensatamente, é a pior coisa que a gente pode fazer. Aí, a obra de Deus, o plano, as promessas, ficam lá para longe. Vai demorar tanto para chegar. Porque quando você enfrenta o inimigo cai por terra e as promessas aparecem diante de você e você toma posse delas. Mas quando você age por sua vontade, fora do plano de Deus, as promessas vão se distanciando. Vai ter que ter um processo para Deus tratar, curar, ajudar, até que você chegue no plano dele e a promessa dele vai se cumprir. A precipitação e a insensatez, elas nos fazem agir fora do tempo de Deus. Às vezes você até ia fazer o que Deus mandou, mas faz antes da hora do que Deus mandou. Agir antes da hora, irmãos, é a pior coisa. Tira um bolo do forno antes dele estar assado. Sabe o que acontece com o bolo? Murcha. Quando o esmalte da unha não secou, meninas, você está lá, mexeu, pronto, estraga tudo. Tudo que a gente faz fora da hora estraga. Tudo que é antes do tempo, estraga. Nós precisamos aprender a agir no tempo de Deus. Saul precipitou tudo. Ele agiu antes do tempo e sem pensar nas consequências. Porque é óbvio que quando você age precipitadamente, você nem pensa o que vai acontecer depois. Você faz, depois que fez, aí você fala, e agora? Saul era tão precipitado, ele era precipitado com a boca. Vocês lembram de uma passagem onde Saul fez aquele voto insensato? É um homem insensato. Dá para aprender muito com Saul. Eles estavam na guerra e como eles estavam enfrentando e não estavam vencendo, eles estavam lá batalhando, Saul falou, hoje todo mundo em jejum, ninguém come enquanto a gente não derrotar os inimigos. Agora você imagina homens na guerra, em jejum, insensatamente, porque não foi Deus que falou, consagra, fica em jejum, separa. Não. No meio da guerra, você vai fazer jejum? Você faz jejum antes da guerra. Aprenda isso. Você faz jejum antes da guerra. E na guerra você está forte. Amém? Ele fez esse voto e falou que quem pusesse qualquer coisa na boca ia morrer. Quem foi o primeiro a colocar alguma coisa na boca? Jonatas. Chega, não está sabendo da loucura do pai? Entra no arraial dos israelitas e tinha mel escorrendo. Eles mortos de fome porque guerrearam, eles estavam fracos. Ele pegou a vara que estava na mão dele, pegou no mel e pôs na boca. E os olhos dele começaram a brilhar, né? A passagem conta. E aí todo mundo olhou para ele e falou, meu Deus, ele que vai morrer. E aí quando Saul soube, falou, não, então vou ter que matar Jonatas, o próprio filho. E o exército não deixou, disse, não, você não vai matar, porque na hora que ele comeu, a força dele voltou, os olhos dele brilharam, e o que nós precisávamos era comer. Mas por causa do teu voto insensato, estava todo mundo morrendo aqui na guerra. A Saul era precipitado. E Saul se precipitou aqui nesse texto que nós estamos estudando também. Olha só, Jonatas derrotou o capitão, matou, no versículo 3 fala, Jonatas matou o comandante filisteu em Geba. E os filisteus ficaram sabendo disso. Aí Saul mandou mensageiros para tocarem corneta por todo o país, chamando os hebreus para a guerra. Jonatas matou um comandante filisteu, os filisteus ficaram doidos da vida. Saul, em vez de perguntar ao Senhor, é para guerrear? É para ir agora? Ao invés de Saul avaliar o exército inimigo, não. Ele nem pensou o que ia acontecer depois. Venha todo mundo para a guerra. Mandou tocar corneta. Precipitadamente. A gente vê a situação,
Fala, tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer. Saul agia assim. Aí o que aconteceu? Quando eles viram o exército filisteu, ele ficou tão apavorado, irmãos. Por quê? Declarou guerra, ele declarou guerra. Aí os outros falaram assim, você quer guerra? Tá bom, vamos para a guerra. Aí se levantam 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados quanto os grãos de areia da praia do mar. Vocês lembram no começo do texto que de Saul tinha ficado com 2.000 homens só? E Jonatas ficado com 1.000 homens. Aí Jonatas matou um comandante filisteu. Os outros tinham ido embora. Saul, agora é guerra. Conseguimos matar o comandante. Doidão, irmãos. Por quê? Sabe, a gente é assim. A gente vê alguma coisa dando certo e fala, então agora eu já posso. Não pode. Não pode. Ainda que Deus tenha começado a te abençoar, não pode fazer antes de Deus mandar. Não pode. E foi o que Saul fez. Aí ele chama todo mundo para a guerra. O povo até acatou a ordem, veio. Mas na hora que eles olharam e viram o exército dos filisteus, eles falaram assim, mas Saul, você vai pôr a gente nessa roubada? Vocês vão ver ainda por quê. O que aconteceu com Saul, irmãos? Saul perdeu o tempo cronológico. Ele perdeu o cronos, não é? Que é o tempo do relógio, aquele que você vê no relógio. Ele estava desorganizado. Ele não sabia a hora que era para mandar o exército ir, a hora que era para mandar o exército voltar. Ele estava totalmente desorganizado. Então ele perdeu o cronos. Mas Saul perdeu também o que é mais importante, o kairos. Não é kainós. Kainós é novo. Kairos é o tempo determinado para que Deus intervenha na nossa vida. É o tempo do agir de Deus sobre nós. Saul perdeu as duas coisas. Ele se desorganizou, perdeu o cronológico. E ele perdeu o mover de Deus na vida dele. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? A gente começa perdendo no tempo cronológico. Por quê? Porque a gente se desalinha. Muitas vezes a gente se desalinha com a igreja. Muitas vezes nós nos desalinhamos com a família. Nos desalinhamos com o corpo de Cristo. Nós vamos nos desalinhando no casamento, com os filhos. Nós vamos perdendo o tempo das coisas. E aí quando chega a hora de Deus agir, nós perdemos o mover de Deus porque não estamos na posição certa, na hora certa. A gente quer pôr o carro na frente dos bois? Já imaginou o que acontece? Isso é comum, irmãos. Agora, se nós queremos vencer o inimigo e tomar posse das promessas de Deus, quem quer vencer o inimigo aqui? Amém? Fala um amém aí se você quer vencer o inimigo. Quer mesmo, agora entendi. Você quer vencer o inimigo. E se você quer tomar posse das promessas de Deus na sua vida, nós temos que entender, começar a perceber pelo Espírito Santo de Deus a hora de agir. É Deus quem ensina. É o Espírito que dirige. Então não adianta, irmãos, a gente achar que é a hora, achar que é o tempo, querer fazer, querer agir, porque há um tempo determinado para todas as coisas. E não somos nós que determinamos, mas é Deus quem determina. É o kairós de Deus, porque Deus vai intervir. Quando você está alinhado com Deus, quando você está alinhado com o corpo de Cristo, quando você está alinhado com a igreja, Deus age na hora certa. Sabe aquela música assim, que eu esqueci, que fala assim... mas aqui dentro de mim ela tá, só que ela tá assim, sem eu saber como é que ela é. É aquela, na hora marcada. Ninguém lembra? Fala, que Deus, Ele chega na hora marcada. Como é que é? Vocês lembram dessa música? Não é possível, só eu que sei. Estou inventando a música agora, não.
Quem sabe daqui a pouco eu lembro. Mas é isso que ela fala. Deus age na hora marcada. Deus age no tempo certo. Não se precipite. Sabe, irmãos? O nosso calendário nem sempre é o calendário de Deus. Ah, Deus, até dia tal, o Senhor faz. Não, Senhor. Está nas tuas mãos, no teu tempo, na hora que o Senhor quiser. E aí o mover de Deus é maravilhoso sobre a nossa vida. Sabe, muitas vezes, irmãos, as pessoas ficam impacientes com os líderes da igreja. É verdade. Por quê? Porque acham que o líder ou é muito devagar ou é muito rápido. Depende da situação. E as pessoas ficam, é verdade, ficam impacientes. Mas, irmãos, não adianta cada um querer agir com o seu calendário pessoal. Já imaginou? Cada um escolhe o dia para fazer, para resolver, para acontecer. Não dá. Tem que ser debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Só que a gente começa assim, a gente começa ficando impaciente com a liderança, a gente começa ficando impaciente com o irmão que não ajuda, a gente começa a ficar impaciente com uma situação e outra. Daqui a pouco a gente está impaciente com Deus. Porque a gente acha que Deus não está agindo na hora certa. Mas nós é que estamos fora do calendário de Deus. Não é Ele que está fora do nosso calendário. Porque o nosso calendário não importa. Não serve para nada. O que importa é o calendário de Deus. É o Kairos de Deus. A hora que Ele quiser, Ele vai agir com poder sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Samuel perguntou para Saul: o que foi que você fez, Saul? E ele respondeu: eu me senti obrigado a oferecer o sacrifício. Sabe o que Saul estava dizendo? Oh, desculpa, pastor, não deu para te esperar. Foi isso que Saul falou para Samuel. Desculpa, hein? Não consegui esperar pelo Senhor. Tive que ir já aí pregando, resolvendo, fazendo, acontecendo. Foi assim que Saul agiu. E aí o que Deus faz? Tira o mover, porque Deus não vai se mover quando nós estamos desalinhados. Então nós precisamos aprender a andarmos alinhados. Você já imaginou se a perna quiser andar na frente e o resto do corpo atrás? Ou o braço quiser ir lá para frente e o resto do corpo lá para trás? A cabeça para frente e o resto do corpo para trás? Nós vamos ficar todo desconjuntado, né, irmãos? É um absurdo isso acontecer. Mas como corpo de Cristo nós fazemos isso? Um quer pôr a perna lá, o outro quer pôr o braço para cá, o outro quer pôr a cabeça para lá. Loucura, insensatez, precipitação. Por causa disso, por causa do que Saul fez, ele destruiu o próprio ministério dele. E é isso que a gente faz. A gente acaba com o nosso ministério. Saul tinha um reinado pela frente, abençoado por Deus. Só que ele se precipitou e ele perdeu a bênção de Deus sobre o ministério dele. Não haja com precipitação e insensatez. Não haja fora do tempo de Deus, porque aí o inimigo vai roubar a tua vitória, ele vai fazer você sair da comunhão com o corpo de Cristo, ele vai fazer você sair da comunhão com Deus, e nós não vamos mais ter como saber o que Deus quer fazer, como Ele quer agir. A gente perde o tempo, né? Depois que passa, não dá para voltar. Agora eu lembrei de uma outra música que eu lembrei, que fala assim: não passe de nós o teu mover, não passe de nós a tua presença, não passe de nós o teu querer, não passe da nossa geração. Sabe por quê? A gente sabe que muitas vezes Deus tem um propósito para a igreja naquele tempo, mas como a gente não se alinha, Deus passa o mover e nós perdemos o mover de Deus. Então não podemos nos precipitar, irmãos, porque senão Deus não vai fazer na hora dele, da maneira dele. Amém? O Espírito Santo revela qual é o agir de Deus. E nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. A nossa precipitação e a nossa insensatez fazem
nos fazem querer o que Deus não quer que sejamos. Desculpa. A nossa precipitação e a nossa insensatez nos fazem querer ser o que Deus não quer que nós sejamos. Samuel era o profeta e o sacerdote. E Saul era o rei. Cada um tinha o seu papel. Cada um tinha o seu chamado, cada um tinha o seu ministério, cada um tinha uma direção de Deus para a sua vida e Deus estava disposto a abençoar. Ouve, igreja, o que Deus está falando. Cada um de nós tem um chamado da parte de Deus para a sua vida e Deus está disposto a prosperar o seu chamado, a te fazer brilhar mais do que o sol, a fazer você prosperar em todas as coisas. O problema é que nós queremos ser aquilo que Deus não quer que nós sejamos. Quando agimos precipitadamente, insensatamente. O que Saul fez? Ele quis ser o sacerdote. Não era função dele oferecer o sacrifício. Ele não podia oferecer o sacrifício, mesmo sendo rei. Ele tinha que esperar, não era função dele. Mas ele foi lá e fez o papel do sacerdote. E aí o que aconteceu? Deus move da vida dele a bênção. Satanás caiu pelo mesmo princípio. Satanás intentou ser o que Deus não queria que ele fosse. Toda vez que esse sentimento entra do nosso coração, de querer ser o que Deus não quer que nós sejamos, nós estamos agindo instigados por Satanás. É um soprinho de Satanás, é um sussurro de Satanás no nosso ouvido. Mas Samuel não está aí, vai lá e faz. Foi isso que Saul fez. Samuel marcou comigo que no 7º dia ele chegava aqui. Ele não chegou, os homens estão indo embora, eu vou oferecer o sacrifício, porque afinal alguém tem que buscar a Deus aqui nesse acampamento. Se o pastor não está buscando, alguém tem que buscar. Saul fez isso. O sacerdote não está aqui para fazer o sacrifício, alguém tem que fazer. Eu fui obrigado a fazer, porque os homens estavam me abandonando. Eu tenho que fazer o papel que é do sacerdote, não tem jeito, não tem outra pessoa. Quando ele acaba de fazer o sacrifício, Samuel chega, porque Deus tem a hora certa de agir. Então, quando nós queremos ser o que Deus não desejou que nós sejamos, nós nos privamos da bênção do Senhor. Deus, quando Samuel chegou, Samuel ia intervir pelo povo, Deus ia abençoar, mas eles se privaram dessa bênção. Por quê? Porque ele fez antes da hora, precipitação e insensatez. A gente pode ser o melhor naquilo que faz, irmão. Você pode ser o melhor no seu dom. Você pode ter o melhor dom do mundo. Eu posso ter o melhor dom do mundo para aquilo que Deus nos chamou. Então, vamos ficar no nosso chamado. Deus pode te fazer ser o melhor naquele lugar que Deus te chamou. Mas se você sai do lugar para o qual Deus te chamou, você perde a oportunidade de ser a pessoa mais usada por Deus. Então, se nós agirmos em humildade, se nós agirmos em ajuda mútua, eu posso sim ajudar o chamado do meu irmão. Eu posso sim ajudar a vida do meu irmão. Eu posso dar as mãos e se caminhar juntos. Mas eu não posso ser o que Deus não quer que eu seja. E meu irmão não pode ser aquilo que Deus não quer que ele seja. Amém? Vocês estão entendendo? É Deus. A gente aprende tanto, né, irmãos? Porque se você fizer isso, o inimigo vai te afrontar, viu? Ele vai te afrontar. Não faça, não tenta para ver, tá? Não paga para ver. Não age com precipitação e insensatez.
Porque você vai fazer o que Deus não chamou você para fazer. A nossa precipitação e a nossa insensatez fazem com que nós ignoremos o perigo. Tão insensato, tão precipitado, que nem pensa o que vai enfrentar. Saul agiu exatamente assim. Primeiro, ele declarou guerra contra os filisteus. E naquela hora que ele fez isso, irmãos, ele pensou que ele estava agindo em nome do Senhor. Os filisteus, pecadores, eu vou lá, tenho que acabar com essa raça. Estou agindo em nome do Senhor. Eu sou Israel, ele é filisteu, eu vou lá guerrear contra ele, porque Deus quer vencer, Deus quer acabar com os filisteus. Ele achou que ele estava agindo em nome do Senhor. Só que ele agiu precipitadamente, insensatamente, e não avaliou o exército inimigo. Ele não contou quantos homens ele tinha, nem quantos homens o exército inimigo tinha. Como é que você declara guerra para um exército que é infinitamente maior do que o seu? Só se Deus mandar. Ah, se Deus mandar, irmãos, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos. Ah, se Deus mandar, irmãos, vou eu e Deus e o exército acaba. Quantas vezes Deus destruiu um exército inteiro na frente de Israel sem Israel mexer uma palha? Mas o problema é que precipitadamente, ele declara a guerra contra os filisteus sem perguntar para o Senhor se era hora de guerrear. Só porque Jonatas matou um comandante, agora é guerra contra os filisteus. Os filisteus ficaram com um ódio mortal porque perderam um chefe de guerra. E Saul nem avaliou o perigo que ia enfrentar. Nós já vimos, né? Que eles tinham 30 mil carros de guerra, 6 mil cavaleiros, e tantos soldados quantos, não dava nem para contar. Eles tinham tantos soldados quanto os grãos de areia da praia do mar. E foram até Micmas, a leste da cidade de Bet-Aven, e acamparam ali. Então, Saul primeiro se precipitou, porque ele não pensou quem que ele ia estar enfrentando. Irmãos, na força do nosso braço, nós não somos ninguém. Eu comecei essa mensagem dizendo hoje que uma coisa é você ter fé de que Deus está guerreando por você. Outra coisa é você achar que você vai lá e vai resolver tudo. Saul declarou guerra sem avaliar quem era o seu inimigo, para começar. Em seguida, ele foi tão insensato ao ponto de oferecer o sacrifício que era para o sacerdote oferecer. E ele foi lá como rei e fez o que não era para fazer. Só que aí o que aconteceu? Ele fez isso porque ele ficou tão apavorado, porque ele não avaliou o perigo. Quando a gente age precipitadamente, insensatamente, a gente não pensa nas consequências, não pensa no perigo que nós vamos enfrentar. Saul fez isso, irmãos, e aí, depois que ele declarou guerra, ele olhou e falou assim: estou perdido. Esse exército acaba comigo num sopro. E os homens que foram para a guerra pensaram exatamente a mesma coisa. Olharam e falaram: estamos perdidos, Saul, você trouxe a gente para essa roubada, nós vamos morrer todo mundo aqui. Um começou a fugir para uma cidade, outro para outra, outro para outra. Outros chegaram ao ponto de atravessar o Jordão, voltar lá para trás para o deserto. De tanto medo. Porque Saul ignorou o perigo que tinha à frente. Irmãos, muitas vezes o diabo se levanta mesmo, as afrontas vêm, Satanás quer te derrotar, porque ele sempre quer, irmãos. Se você acha que ele dá descanso, que ele dá folga, ele não dá, eu já falei isso muitas vezes aqui. Ele quer mesmo acabar com a nossa vida, ele quer pôr depressão, ele quer pôr angústia, ele quer pôr tristeza, ele quer pôr cansaço, ele quer pôr desânimo, ele quer que você olhe e fale: não aguento mais, não quero mais. O diabo quer paralisar você. Ele se levanta, ele te afronta. E, muitas vezes, ele vem com um exército atrás dele. Você não precisa ter medo, porque o medo e a desilusão são inimigos nossos. Mas nós precisamos estar no centro da vontade
de Deus, porque a precipitação e a insensatez fazem com que nós ignoremos o perigo. Sabe o que a Bíblia fala? Que quando a gente vai lá no terreno do inimigo, nós precisamos estar revestidos, precisamos estar preparados. Então, muitas vezes a gente começa a guerrear contra o marido, contra a mulher, contra os filhos, contra a família, contra a igreja até. Sabe por quê? Porque a gente ignora o perigo. Nós não estamos enxergando um exército demoníaco que está afrontando a nossa vida. E nós começamos a guerrear contra as pessoas. Saul ignorou que era um exército muito poderoso que vinha contra ele, mas que se ele estivesse com Deus, e que se Deus estivesse abençoando, ele tinha todas as possibilidades de vencer. Sem Deus, derrota. Sem Deus, derrota. Ele também, irmãos, ignorou o perigo quando ele não percebeu quem era o seu próprio exército. Sabe por quê? Porque nós somos orgulhosos, ainda não vencemos o orgulho. E a carnalidade, vocês vejam como uma coisa está ligada à outra. Nós temos que ir jogando fora do nosso coração esses sentimentos. Por quê? Ele nem olhou para quem era o exército dele. Vamos, Israel, a gente já venceu uma, já venceu duas, Deus abençoa, nós vamos vencer os filisteus. Venham para a guerra, não avaliou o seu exército. Sabe o que fala no versículo 22, que nós não lemos, desse mesmo capítulo? Fala que nenhum homem, por isso, no dia da batalha, nenhum soldado israelita tinha nem espada nem lança. Só Saul e o seu filho Jonatas é que tinham. Olha que louco. Ele declarou guerra para os filisteus, que estavam armados até os dentes, como nós lemos aí, 30 mil carros de guerra, 6 mil cavaleiros, e ainda mais homens que incontáveis. Ele desafia a guerra sem ter uma espada e uma lança. Um exército inteiro desarmado. Então, muitas vezes, irmãos, a gente quer sair correndo para a guerra, quer resolver, quer fazer. E não estamos dispostos a sermos preparados pelo Senhor. Deus precisa preparar a nossa vida. Deus precisa nos aparelhar. Deus precisa nos paramentar para a guerra. Saul ignorou esse perigo. Saul chama o exército, nem viu. Sabe por quê? Por causa dos filisteus não tinha ferreiro na terra de Israel. Eles tinham proibido os ferreiros de trabalhar. Justamente para que eles não tivessem armas. Saul nem lembrou disso. Olha, a precipitação dele foi tão grande que ele esqueceu que eles não tinham armas. Como você vai para a guerra sem armas? Quantas vezes nós queremos ir para a guerra sem armas? Porque nos precipitamos. Quando Deus fala para você, calma, espera um pouquinho, só um pouquinho mais. Espere um pouco mais, aguarde um pouco mais. Jesus está voltando e quando Ele voltar, a dor vai terminar, o choro há de ter fim. Espere um pouco mais, aguarde um pouco mais, a volta dele é certa, pois Ele prometeu. Ele prometeu, irmãos, o que Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou para você que vai fazer, espera um pouco mais. Aguarda um pouco mais. Deixa o Senhor te preparar, porque senão você não vai conseguir enfrentar essa guerra. Temos que tirar essa atitude precipitada, insensata do nosso coração, de agir pelas nossas forças. Quando a gente faz isso, irmãos, logo a gente vai ter uma atitude louca, como foi a de Saul. Declara a guerra, aí vê que a coisa está ruim, faz o sacrifício, foi uma coisa atrás da outra. E a bênção de Deus vai embora da nossa vida. E quando a gente ignora o perigo, irmãos, presta atenção. Nós estamos assinando embaixo o nosso atestado de imaturidade espiritual. Estamos assinando que nós não entendemos as coisas de Deus. Parece muitas vezes que é coragem, né? Ó, como é corajoso, como é valente. Não é nada disso. É criancice, imaturidade. A palavra de Deus está nos ensinando que se você espera no Senhor, você tem
maturidade, você tem crescimento espiritual, porque você está firmado na rocha. Você está esperando no Senhor. Se você age precipitadamente, insensatamente, você está dizendo, sou criança, não consigo esperar a hora. É que nem a criança que quer comer o chocolate antes da hora do almoço. Espera um pouquinho, daqui a pouco você come. Não, eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora. Aí ela come, não consegue almoçar, depois dá dor de estômago. E aí vai. Tudo errado. Imaturidade da nossa parte. Então, é isso que o diabo quer fazer. O diabo quer que você aja exatamente assim. Agora, irmãos, todo esse processo tem um caminho de volta. Amém? Glória a Deus! Aleluia, né? Já imaginou? Estamos perdidos. Porque a gente é tão precipitado com as coisas. Nós somos precipitados com a boca. Nós somos precipitados no julgar. Nós somos precipitados no resolver. Somos precipitados, irmãos. Nós temos que confessar diante de Deus. Quem é que quando acontece um negócio já não... Ai, pensa, depois você tem que falar, Senhor, perdão, pensei, foi sem querer, não queria pensar. Mas já pensou. Precipitadamente. Quem é que já, não, na hora da ansiedade, na hora do nervoso, não fala e depois fala, não devia ter falado, por que eu falei? Por que falou? Por que nós falamos? Porque nós não deixamos o Espírito Santo de Deus controlar o nosso ser. Nós precisamos ser controlados pelo Espírito. Há um caminho de volta. Nós precisamos ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que aqueles que são filhos de Deus, esses são guiados pelo Espírito de Deus. Há uma maneira de nós vencermos a precipitação e a insensatez, deixando Deus agir, parando para ouvir a voz de Deus, deixando Deus revelar, antes de eu adivinhar o que Deus quer fazer. Nós nos tornamos adivinhadores da palavra de Deus, nós precisamos deixar Deus revelar. Se Deus não falou, não falou. Se Deus não apontou, não apontou. Não adianta querer, eu acho que Deus está mostrando, eu acho que Deus está querendo. Não, você não tem que achar. Nós temos que fazer aquilo que Deus declara. Quando a boca de Deus fala, não tem confusão. Onde há o Espírito de Deus, não há confusão. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se você, se nós temos sido insensatos, precipitados, Deus está nos chamando essa noite ao arrependimento e à reconciliação. Começou lá no Éden, é por isso que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário. É por isso que hoje nós vamos tomar ceia lembrando que Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque lá atrás teve covardia, teve precipitação, teve insensatez. Quando Eva come, ela nem pensou nas consequências. Ela pensou que ela estava saciando um desejo próprio. Então, queridos, se nós temos feito isso, hoje Deus está nos chamando para nos arrependermos e para nos reconciliarmos com o Senhor. É tão bom, né, ter essa oportunidade. É tão bom parar e pensar, falar, realmente, nessa área da minha vida, Deus não está operando. Deus não está dirigindo, Deus não está controlando, porque eu sempre me precipito. Eu sempre deduzo, eu sempre acho, eu sempre resolvo. Eu preciso deixar Deus agir. Talvez na tua mente estava passando aí, eu vou fazer tal coisa, eu vou resolver. Hein? Deus está falando conosco. Talvez na tua mente estava passando hoje, que você ia agir de tal forma, que você ia pôr a tua mão. Deus está falando, o Espírito Santo de Deus está falando nesse lugar. Não é uma palavra gostosa, mas é a palavra de Deus e ela é boa para o nosso coração. É gostoso quando a gente ouve assim, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai abençoar. Deus nessa noite vai curar você, vai libertar você e vai abençoar você. Quando você reconhecer que precisa estar no centro da vontade de Deus. E aí a bênção dele vai ser liberada sobre as nossas vidas. É assim que Deus trabalha.
É assim que Deus age. Então, não faça o que você estava pensando. Talvez estava passando pela sua mente. Tomar uma atitude, falar, agir, resolver. Não faça. Deixa Deus trabalhar. A gente não quer mais esperar, né? Deus agir, a gente não quer mais esperar o tempo de Deus. Às vezes a gente está querendo... Está tão sofrido por alguma situação que você já não quer mais esperar o tempo de Deus. Vale a pena. Espera só mais um pouquinho. Talvez seja amanhã. Eu não sei. Mas o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus agir é o tempo perfeito para as nossas vidas. Amém? Então, cuidado, porque às vezes você não sabe o perigo que está pela frente, né? E já está pensando em tomar uma atitude. Calma lá. Segura aí. Mais um pouquinho. E o Senhor vai abençoar a tua vida nessa noite. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer hoje é reconhecer que agir dessa maneira é insensatez, é tolice. É difícil a gente pensar assim, porque você faz, raciocina tudo, traça uma linha lógica, fala, não, mas eu vou fazer, vai dar tudo certinho. Você já tem, né? Todos os... Vamos reconhecer hoje que agir por nossa conta, fazer o que Deus não mandou, fazer antes da hora, fazer sem avaliar a situação, fazer sem a direção do Espírito Santo, é insensatez, é tolice. Deus não poupa palavras, irmãos. Ele nos chama de burrinhos, de louquinhos, de tudo, para nos ensinar. Deus fala lá, através de Jesus no Novo Testamento, tolos, burros. Se vocês ouvissem, vocês logo iam desfrutar da promessa. Mas vocês são tardios para ouvir e para crer. Deus não poupa palavras, sabe por quê? Porque Deus quer nos salvar. Deus quer nos guardar. Deus quer livrar você de perecer, de cair, de se dar mal. Deus quer livrar você de se machucar. Então, nessa noite, não vamos deixar precipitação e insensatez guiar as nossas atitudes, as nossas decisões, os nossos passos, mas vamos deixar o Espírito Santo de Deus guiar a nossa vida. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus conduzir cada passo nosso. Agora, se você já agiu precipitadamente, se você já agiu sem a direção de Deus, insensatamente, se você já fez o que não devia fazer, então o que nós vamos fazer nessa noite? Nós vamos pedir perdão. Perdão, Senhor. Hoje o pastor Sérgio falou, Deus perdoa se a gente errar e se arrepender. Hoje nós podemos nos arrepender. Se pecamos, porque a precipitação te fez pecar, se a insensatez te fez pecar, vamos nos arrepender. O Senhor vai nos perdoar. Ele vai reverter a nossa derrota, irmãos, e vai nos levar em triunfo, porque a vontade do Senhor é levar o seu povo em triunfo. Deus não quer que você seja derrotado. Deus não quer ver um exército perdido. Se você agiu já erradamente, vamos nos arrepender nessa noite. Deus vai preparar a nossa vida para que nós possamos enfrentar o inimigo e tomar posse das promessas. As promessas do Senhor estão de pé para nós, irmãos. Não vamos deixar o diabo roubar de nós o plano perfeito de Deus para a nossa vida. Vamos nos posicionar. Primeira coisa, não tenha medo do homem, mas tenha medo do Senhor. Não é medo, tenha temor do Senhor. Saul temeu o exército filisteu. De tanto medo, ele fez o que não devia, ofereceu o sacrifício. Se ele tivesse temido a Deus e dito, Senhor, eu vou esperar, ainda que eu fique sozinho aqui, o Senhor mandou esperar em Gilgal, eu vou esperar. Samuel teria chegado, o sacrifício teria sido agradável a Deus, e Deus teria abençoado todo o reinado de Saul. Mas a partir dali, Saul só foi derrotado, irmãos. Não vale a pena. Então hoje, nessa noite,
Tira do teu coração esse medo de que um vai falar, do que o outro vai fazer, de que não vai ter jeito, de que a situação vai acabar com você. Nada disso. Se você estiver obedecendo ao Senhor, Deus vai te dar vitória. Amém, irmãos? Deus vai te preparar para vencer o inimigo. Não fique aí temeroso do que pode fazer o homem. Não temerei o que me pode fazer o homem. Antes confiarei no Senhor. Amém, irmãos? Então não tema o que pode te fazer o homem, mas tema ao Senhor. Tenha temor do Senhor. Saul fez exatamente o contrário, caiu na cilada. Era uma cilada de Satanás. E a gente cai, porque cai nos ardis de Satanás, nas palavras sorrateiras, no envolvimento. Satanás vem para você e fala: faz, vai dar tudo certo, vai ser bom. E você cai na cilada e perde a bênção do Senhor. Então não tenha medo. Segundo, reconheça que a precipitação e a insensatez te levam ao pecado. Porque a gente nunca quer reconhecer, né, que a nossa atitude acabou gerando em nós uma coisa que desagradou a Deus. A gente não quer fazer isso, porque de fato a gente não quer desagradar a Deus. Mas hoje, vamos reconhecer diante do Senhor: Senhor, cada vez que eu me precipito, cada vez que eu sou insensato, eu tenho pecado contra Ti. E vamos nos arrepender. Que gostoso, nós vamos tomar ceia libertos nessa noite. Libertos desse peso. Amém? E terceiro, busque sabedoria de Deus na palavra. Mas não como você buscou até agora, como você nunca fez antes. Você perguntava para Deus, agora você vai perguntar 2 vezes. Vai perguntar mais. Vai buscar mais a sabedoria na palavra de Deus. Até que a mente, o coração, todo o seu ser esteja cheio da palavra. Quando a gente fizer isso, irmãos, nós não vamos agir por conta própria. Nós não vamos agir porque queremos. Busque a palavra como você nunca buscou antes. O Espírito Santo de Deus está te ensinando nessa noite, está me ensinando. Como nunca antes. Vamos buscar a palavra de Deus. E ela vai encher o nosso ser de tal maneira que o Senhor vai revelar a você como agir, como fazer, quando ir, aonde ir, quem você vai enfrentar e como você vai vencer. Amém, irmãos? Deus vai nos ensinar todas estas coisas. Fique de pé, eu quero orar por você.